A gente crê nele, porque ele é pessoalmente Deus que nos visitou. O Filho de Deus, bendito pelos séculos, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Por isso, por ele, Paulo deixou tudo. Por isso, por ele, Paulo se deixou. Por isso, por ele, Paulo virou a cabeça e se perdeu. Se perdeu para si, para se encontrar em Cristo. Em que você se perdeu para se encontrar em Cristo? Em que você realmente deixou que a luz de Cristo iluminasse sua vida, sua existência? Ou se você, ou é o caso de você rezar e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te adoro, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, mas vai vivendo do seu jeito, vai fazendo do seu jeito. O seu comportamento, você não deixa que o Cristo questione você, que o Cristo ilumine. E pensa que é Cristo que tem que se dobrar a você, é Cristo que tem que se converter a você, ao invés de você se converter a Ele. Porque se for assim, você não é cristão. Se for assim, você é ateu. Mesmo rezando, sim. Mesmo dizendo que Jesus é o Senhor, é da boca para fora. Você é ateu. O seu Deus é você. E é um Deus falso. É um ídolo. Para ser de verdade de Cristo, é preciso se deixar-se para ser achado nele. Ah, se as pessoas olhando para a gente vissem Jesus. Ah, se as pessoas olhando para o nosso comportamento, escutando a nossa fala, vendo o nosso modo de viver, pensasse: mas ele é a cara de Cristo. Ele tem o jeito de Cristo. Isso os santos fizeram. Cada santo é a própria presença de Cristo, como que o bom odor de Cristo presente no meio de nós. Por isso os santos atraem. Atraem porque são sacramentos, são sinal de Cristo. Bom, mas São Paulo continua. Vejam aí, não é? Filipenses 3, veja o versículo 10, a partir do versículo 10 até o 12. Então, tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Meus irmãos, que palavra forte, que palavra profunda essas de São Paulo. Veja, São Paulo quer ser achado em Cristo. Me perco para mim, saio de mim do meu jeito, para ser encontrado em Cristo, para ser eu do jeito de Cristo. Então eu de verdade, eu na verdade. O livro do Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem. Deus me criou à imagem dele. Mas quem é a imagem de Deus? São Paulo diz em Colossenses 1,15, ele, Cristo Jesus ressuscitado, ele é a imagem do Deus invisível. Quando Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem, quer dizer que a forma do homem, o modelo do homem, o meu modelo, a minha forma, é Jesus ressuscitado. Não ser como Jesus é ser eu deformado. Não ser como Jesus é ser eu torto. É ser eu não pleno de mim. É ser eu estranho a mim mesmo. Pois bem, para conhecer Jesus, para conhecer o poder da sua ressurreição na minha vida, a presença dele, a força
suave, discreta, mas real, eficaz, que age, que me sustenta. Conhecer a força, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, você não pode ser cristão sem participar dos sofrimentos de Cristo. Não pode. E o que significa participar dos sofrimentos de Cristo? Significa viver os seus sofrimentos unido a Cristo. Veja, quando a gente tem o Espírito de Cristo, e desde o batismo a gente recebeu, a gente tem, o Espírito habita em nós, inabita, habita dentro de nós. Veja, então tudo o que é meu, se eu viver dócil a esse Espírito, vai se tornando de Cristo. Minha dor é dor de Cristo. Minha lágrima é lágrima de Cristo. Minha alegria é alegria de Cristo. Por isso São Paulo diz, eu completo na minha carne o que faltou dos padecimentos de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Veja, talvez alguém pergunte, mas Cristo precisa completar o sofrimento? O sofrimento da cruz não salvou o mundo todo? Salvou. O sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, não foi suficiente para o mundo inteiro? Foi. Foi porque aquele amor ali era um amor tão total, era o amor do próprio Deus feito homem, que salvou o mundo todo. Então, como é que eu posso completar o que já é pleno? Como é que eu posso completar? Eu completo na minha carne. Carne aqui não é o corpo, não. Carne aqui na minha vida. Eu completo na minha vida humana o que faltou dos padecimentos de Cristo. O que foi que faltou? O que terá faltado nos padecimentos de Cristo? Lembre, desde o batismo você é membro de Cristo. Desde o batismo, na força do Espírito de Cristo, Ele está em você e você nele. A ponto de você dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O que foi que faltou dos padecimentos de Cristo? Veja, Cristo não foi mãe de família, Cristo não foi desempregado, Cristo não passou por uma doença longa de anos numa cama. Então, faltou e falta nos padecimentos de Cristo, como cabeça do corpo, os seus padecimentos. Cristo, pessoalmente, sofreu tudo o que tinha para sofrer. Mas Cristo, como cabeça do corpo, está sofrendo em nós e sofrerá até o fim dos tempos. Os seus padecimentos enriquecem o corpo que é a igreja. Os seus padecimentos, a sua luta, a sua fadiga, a sua luta para ser cristão de verdade, para abrir seu coração, para amar o Senhor, para amar os outros, tudo isso enriquece o Cristo, porque enriquece o corpo do qual Cristo é cabeça. Por isso São Paulo diz, eu completo na minha carne, na carne da minha vida, o que faltou dos padecimentos de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. A sua intercessão pelo mundo, você oferecer a sua dor, você oferecer a sua solidão, você oferecer aquela cruz que você carrega, você oferecer aquela luta que você tem. Você poder dizer, Senhor Jesus, no teu Espírito Santo, eu sei que já não sou eu quem sofre, és tu mesmo que sofres em mim. E que consolo. A gente encontra cristãos às vezes numa situação de tanto sofrimento, mas com uma paz, com uma esperança. Não sei se vocês se lembram com esse mata-mata que os muçulmanos fanáticos têm feito nos cristãos. Logo no começo, aqueles lá na Líbia, aqueles católicos,
católicos ortodoxos, coptas. Apareceu até a fotografia dele na internet, com aquele macacão laranja, uns 13, se não me engano, eram uns 13 rapazes que foram mortos. E eu estava vendo um programa na televisão italiana, um programa chamado Porta a Porta. E então o apresentador falando sobre essa situação, aquele assassinato, e aí veio uma chamada telefônica, ao vivo. Era do Cairo, no Egito. Porque aqueles homens eram egípcios, estavam trabalhando na Líbia e foram assassinados. E aí então, lá do outro lado da linha, alô, Doutor Vespa, o nome do apresentador é Bruno Vespa. Doutor Vespa, aqui é do Cairo, eu sou irmão de 2 daqueles rapazes mortos. E eu queria dizer ao Senhor, escutem isso, eu queria dizer ao Senhor, doutor Vespa, que a minha família não está prostrada, a minha família não está amargurada, porque esses 2 irmãos morreram. A minha família se sente coberta de honra. Olha que coisa. A minha família se sente coberta de honra por ter dado 2 mártires de Cristo à igreja. E a minha mãe, escutem que coisa, a minha mãe disse que se encontrar os assassinos, prepararia um almoço para eles. Porque eles, pelas mãos deles, assassinam sim, mas pelas mãos deles, desses assassinos, os filhos dela deram testemunho de Cristo e entraram na glória. E eu queria agradecer aos carrascos muçulmanos por não terem tirado o áudio do vídeo. E assim nós termos visto meus irmãos morrerem com o nome de Jesus nos lábios. O que foi que você já perdeu por Cristo? O que foi que você já entregou por Cristo? O que foi que você já renunciou por Cristo? O que é que você conhece dos sofrimentos de Cristo? Só conhece os sofrimentos de Cristo quem sofre seus sofrimentos unido a Cristo. Meus irmãos, ser cristão não é uma teoria. Ser cristão não é dizer que ama. Ser cristão não é dizer que crê. Ser cristão é crer na carne da vida. Amar na carne da vida. Quando eu deixo a minha vontade, quando eu deixo o meu capricho, quando eu deixo a minha situação torta, o meu comportamento desmantelado, quando eu deixo a minha atitude tão distante de Cristo, para de verdade ter os sentimentos de Cristo Jesus. No casamento, no namoro, no trabalho, na vida social, no divertimento, na doença, no nascimento, na morte de quem eu amo. Em tudo, me deixar plasmar, me deixar formar por Cristo Jesus, meu Senhor. Isso vale para mim como bispo, isso vale para você como leigo, isso vale para o Papa, isso vale para um monge, isso vale para um jovem, isso vale para todos nós. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o cristão, a morte não é somente aquela final, não. Morte é cada saudade, morte é cada derrota, morte é cada frustração, morte é cada lágrima, morte é cada queda. A nossa vida é mortal não é porque termina depois. Nossa vida é mortal porque ela é mortal a vida toda. É como se fosse uma madeira com aqueles bichinhos, toda carcomida. A nossa vida é assim. A gente vai lutando na vida para se equilibrar,
A gente vai lutando na vida para sobreviver e viver com alegria e viver bem. Mas a vida nossa é mortal. É mortal. Pois bem, São Paulo diz, veja, eu vou conformando-me com ele na sua morte. A morte de Cristo vai trabalhando em mim. Ô cristão, que consolo para você. Você não sofre só. Você pode dizer, já não sou eu quem sofre, é Cristo que sofre em mim. E é o Espírito Santo que vai fazendo isso, vai transformando sua dor em dor de Cristo, sua lágrima em lágrima de Cristo, sua solidão em solidão de Cristo, suas mortes em mortes de Cristo, e por isso cheias de eternidade, cheias de sentido, cheias de esperança de ressurreição. Conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Que vida, hein? Uma vida assim. Que vida. Que terapia, hein? Uma vida assim. Que cura, uma vida assim. Que sinal do reino de Deus. Que contagiante seria uma vida assim. E graças a Deus há tantos cristãos que vivem assim, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E aí São Paulo conclui, e eu vou explicar, vou meditar isso e a gente conclui, no versículo 12, e é um consolo para a gente. Não que eu já o tenha alcançado, eu ainda não, veja, São Paulo diz isso, eu ainda não alcancei Cristo plenamente, nem eu, nem você, não que eu já o tenha alcançado plenamente, não, estou caminhando, estou lutando cada dia, recomeço cada dia, não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, preciso ainda me converter, preciso ainda melhorar, preciso ainda mudar de vida, tudo bem, mas prossigo para ver se o alcanço. Faça isso. Não importa a que altura da vida você tenha chegado, pelo amor de Deus, deixe de preguiça, deixe de moleza, deixe de ser morno. Vou dizer como dizemos nós, os nordestinos, deixe de ser frouxo. Se levante e continue o caminho. Não que eu já o tenha alcançado, mas prossigo para ver se o alcanço. E prossiga mesmo, e corra mesmo, e vá mesmo, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Se você pode alcançá-lo, é porque ele já alcançou você. Se você pode ir para ele sem desistir, é porque ele o atrai. Jesus não disse? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, quer dizer, lhe dê a vida eterna. Então, coragem, largue de preguiça, largue de moleza, levante-se. Tão bonito quando aquele cego de Jericó grita, né? Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E o pessoal diz, cala a boca, cego, corrige o cego. E o cego grita com mais força ainda. Depois é tão bonita aquela palavra que dizem para o cego, pois eu digo para você, coragem, levanta-te, Jesus te chama. E o cego dá um pulo, larga a capa e vai até Jesus. Coragem, levanta-te. Levanta-te de onde? Da preguiça. Levanta-te de onde? Da moleza. Levanta-te de onde? De um cristianismo frouxo, morno, sem entusiasmo. Levanta-te de onde? Da descrença. Levanta-te de onde? Do teu vício, do teu pecadinho de estimação. Levanta-te
Jesus te chama. Mas eu não consigo, não tenho força para alcançá-lo. Tu já foste alcançado por ele. Não é que ele fique esperando, dizendo venha, venha. Ele é como o pai do filho pródigo. Ele corre ao encontro. Ele corre ao encontro. Pois bem, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está em casa escutando, quando a gente encontra Jesus assim, o coração é plenificado. Quando a gente encontra Jesus assim, a gente pode dizer, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta. Vou lhes contar uma coisinha que eu escutei falar. Dizem que uma vez, o antigo arcebispo de Olinda, Recife, que é muito conhecido, Dom Helder, estava numa periferia do Recife. Mas numa periferiazinha daquelas bem, né? E aí o pessoal cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Aí ele começou a rir, ele disse, que coisa, não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico, não tem ônibus, não tem segurança. E vocês cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. E é verdade, é verdade. E quem crê e ama e experimenta o Senhor, sabe que isso é verdade. Quem ama, quem conhece o Senhor, como São Paulo falou, quem o experimenta, sabe que é verdade. Quem tem o Senhor por Senhor, quem tem o Senhor por pastor, quem faz do Senhor seu tudo, quem relativiza tudo por causa do Senhor, quem tudo considera esterco por causa do Senhor, nada lhe falta. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta.